No programa de hoje vamos falar sobre aposentadoria e direito previdenciário. Eu converso agora com o advogado Dr. Flávio Martins Gomes. Obrigado pela participação no programa. Doutor, vamos falar um pouquinho sobre Previdência Social. Como que é feita essa contribuição? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui. Agradeço o convite. A contribuição do INSS ela pode ser feita de várias formas. O trabalhador que já tem carteira assinada, esse contribui automaticamente através do empregador. E tem também a possibilidade daqueles autônomos contribuírem com o carnê da Previdência Social. E além do autônomo, ainda tem a contribuição daquela pessoa que quer aposentar por idade, que só paga os 11%, que é um sistema que o governo inventou para que isso fosse colocado à disposição mais da sociedade. Então você tem várias formas de pagar, começando pela carteira e pela guia da Previdência Social. E hoje existe uma possibilidade de aumentar a minha contribuição? Sim, você contribui caso você seja empregado, baseado no salário que você ganha. E a ideia é que você contribua também como autônomo baseado na sua renda mensal. O autônomo paga 20% sobre o valor da renda mensal dele. Então, por exemplo, se ele ganha R$1.000 no mês, ele pagaria R$200 pelo carnê à Previdência. Então e no próximo mês, se você ganhou 700, você vai pagar sobre 700, 140 e assim sucessivamente. Não há uma necessidade de que isso seja nivelado, pode pagar de acordo com o valor e isso será tudo somado no final. Existe hoje em dia uma preocupação de que o valor da aposentadoria ele esteja reduzindo. O que acontece para que o valor do salário mínimo não seja compatível da aposentadoria? Como é que funciona? Na verdade, o salário mínimo e o salário referência, que é o valor do INSS, eles não são lineares. Hoje 10 salários para o INSS é praticamente 4.380, ou seja, não é os 7.240 que deveria ser. O que acontece? O salário mínimo ele é político. O Congresso, a presidente, ela pode analisar, verificar e, se aprovado, aumentar o salário em 10, 15, 20, 30%, indiscriminadamente, tendo a aprovação. Já o salário do INSS não. Por legislação, ele tem que seguir um índice, e esse índice anual é feita uma análise do índice anual e esse índice é aplicado ao salário de referência do INSS. Então, por exemplo, o salário mínimo aumenta 20%. Se o índice aplicado naquele ano do INSS deu 7,2%, o salário será aumentado, aqueles que ganham acima de um salário, a 7,2%. Então você vai ter um déficit do salário real, salário mínimo, para o salário de referência do INSS. Então não é um parâmetro de comparação, né? Não há um limiar entre o salário mínimo e o salário referência. Por isso que, do jeito que anda, nos últimos anos a gente consegue analisar que sempre o salário de referência está perdendo para o salário mínimo. E isso tende, logicamente, quem é aposentado, a chegar no salário mínimo. Ele vai perdendo até chegar a um salário mínimo, que é o mínimo que o INSS poderia pagar. Ui, essa notícia não é muito legal. Pois é. E em relação ao tempo para se aposentar, enfim, quando que as pessoas podem se aposentar para começar a receber? A aposentadoria, são várias, existe o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, que é em caso de invalidez permanente e total. Tem a aposentadoria por tempo de contribuição, onde o homem é 35 anos de contribuição e a mulher é 30. Bem falado, não existe idade mínima. Tá? A idade mínima de 53 e 48 anos, que se falava do homem e da mulher, isso era na aposentadoria proporcional, coisa que hoje em dia já não é viável. Tá? Então, hoje, fez o tempo de contribuição, tem direito à aposentadoria. E tem a aposentadoria por idade, que é 65 homem, 60 anos mulher, com uma carência de no mínimo 15 anos de contribuição, 180 contribuições. Então, tendo a carência e a idade, ele pode também se aposentar. O trabalhador rural tem menos 5 anos. Homem 60, mulher 55, desde que rural. E qual é a diferença da pessoa que se aposenta com 53 anos e aquele que vai se aposentar mais velho? Bom, existe um cálculo referencial
que chama fator previdenciário, que a maioria das pessoas sabe, conhece, funciona o seguinte: quanto mais novo você é, menos você recebe, ou seja, o fator te influencia muito o salário, porque você vai viver mais tempo baseado na tabela de sobrevida do IBGE. Quanto mais idoso, menos tempo você viverá, então você vai ganhar mais. Lógico que isso é uma estimativa baseada na tabela do IBGE de quanto hoje o homem e a mulher vivem no Brasil. Então, a pessoa se aposentando hoje, sendo mais velho, teoricamente, ele vai receber um pouco mais do que o mais jovem. Perfeitamente. Mas e esse mais jovem, à medida que for envelhecendo? Existe um reajuste nessa aposentadoria? Isso, falando na questão agora de justiça, né, porque o INSS não reconhece, existe uma coisa chamada desaposentação. Até o nome não é muito correto, mas como é que funciona? Aquele que aposentou e continua trabalhando, ele continua pagando o INSS. Ele continua contribuindo para o INSS. E essas contribuições, elas ficam ao léu, né? Então, o que acontece? Dá para se analisar, hoje a Justiça já dá esse direito, até o Superior Tribunal de Justiça já decidiu favoravelmente, que você pode usar isso para fazer um recálculo de aposentadoria. Então é interessante hoje você, por exemplo, com 35 anos ao me aposentar, ele vai continuar trabalhando e quando ele parar, depois de 5 anos, depois de 10 anos, quando ele parar, fazer esse recálculo da aposentadoria, porque ele vai ter mais idade, mais tempo de contribuição e, logicamente, o salário dele vai aumentar muito o salário de benefício de aposentadoria. E essa forma de se refazer, né, enfim, é só por meio da justiça ou existe a possibilidade de fazer isso pela Previdência ou não? Administrativamente, o INSS não reconhece como direito à desaposentação. Tá? Há uma discussão ainda no Supremo Tribunal Federal, mas já existem decisões no Brasil inteiro favoráveis, existem muitas pessoas recebendo o novo valor, tá? Até por decisões do STJ, né? Do Superior Tribunal de Justiça. Então, há possibilidade sim, mas tem que ser em âmbito judicial e não em administrativo. Entendi. E para a pessoa calcular o quanto ela receberá quando se aposentar, existe uma possibilidade de ter... Existe. No próprio site do INSS há um programinha de cálculo. Não quer dizer que ele seja perfeito, né? Porque a gente tem que analisar várias situações, mas o cálculo em si é o seguinte: de julho de 94 até a data da aposentadoria, pega-se todos os salários corrigidos que ele pagou, né? Todos os valores contribuídos, tira-se 20% dos menores salários, ou seja, eu vou fazer a média em cima de 80% dos maiores salários dentro desse período. E depois de achado isso, aí eu vou jogar a tabela do fator previdenciário, que vai depender da idade, vai depender de uma série de coisas, para que eu ache o salário-benefício dele. Doutor, nós vamos para um breve intervalo. Nós vamos voltar falando mais sobre esse assunto para esclarecer outras dúvidas. Perfeitamente. Okay? A gente vai para o intervalo e volta já já. Canal de Notícias, fatos, dia a dia, acontecimentos, informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui durante a programação do Canal da Gente. Voltamos com Depois do Jeans, falando sobre direito previdenciário. Doutor Flávio, em relação à morte do contribuinte, aquela pessoa que de repente nesse processo de aposentadoria falece, o que acontece? Bom,
são várias possibilidades. Se ele estiver trabalhando dentro da qualidade segurada, ou seja, ele está trabalhando ou contribuindo, ele terá o mesmo direito do aposentado na questão de passar a pensão por morte. Passar essa pensão para quem? Para os dependentes. Quem são dependentes? A esposa ou companheira ou companheiro, filhos menores e filhos deficientes ou incapazes. Tá? Então, tendo algum dependente que se enquadre dentro deste fato, a aposentadoria será transformada em pensão por morte em nome daquele dependente dele e ficará com ele, se for esposa ou companheiro, para o resto da sua vida, se for filhos menores até os 21 anos de idade. E esse benefício a pessoa consegue também pela Previdência? Sim, consegue pela Previdência, comprovando-se o óbito e a qualidade de segurado, que são as duas necessidades para a pensão, a Previdência costuma conceder sem problema nenhum. Existe um tempo, uma demora nesse processo? Na verdade, se agenda, né? Hoje o atendimento do INSS, da Previdência, ele é todo agendado. Você agenda no 135 ou você agenda pelo próprio site do INSS. E no dia, então, você vai ser chamado dentro do horário para que leve a documentação. Será feita uma análise da documentação, estando tudo correto, vai, então, para o setor de concessão e lá sim eles vão conceder o benefício. É o tempo da burocracia, né? Burocracia, exatamente, não é um tempo demorado, demora mais até para receber a carta de concessão em casa às vezes do que o próprio tempo de análise. E qual a diferença por tempo de em relação à contribuição por tempo de serviço ou a contribuição aí por idade? Existe uma diferença? Existe. Na questão do autônomo, na questão daquele que quer aposentar por idade, na questão daquela que quer pagar para ter uma aposentadoria dentro de um salário mínimo, ela em vez de pagar os 20% do autônomo, ela pode pagar 11%, mas só para aposentadoria por idade, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez no valor de um salário mínimo. Então, ela pode pagar esses 11%. Ainda dentro de um outro fator, caso se comprove renda inferior a 2 salários mínimos na residência e ela seja dona de casa, ela também tem uma possibilidade de pagamento ainda menor, 5%, mas isso tem que ser comprovado no INSS para que eles deem o direito dela pagar esse valor. E se a gente for pensar naquela aposentadoria compulsória, como é que ela funciona? A aposentadoria compulsória ela é no serviço público, né? A aposentadoria compulsória no INSS ela não existe, a pessoa pode continuar trabalhando, justamente porque é privado, né? Você trabalha para uma empresa privada, então cada uma tem a sua... Então ele pode contribuir com 80 anos? Não existe essa necessidade de parar de contribuir aos 70 anos de idade, não. Ele pode contribuir, ele pode trabalhar indefinidamente. Muito bom. Por que vale a pena contribuir com a Previdência Social? Porque você contribuindo, você tem um seguro. É a mesma coisa de eu ter um seguro do meu carro, garantias. Por que isso? Se você paga o INSS, se você contribui autônomo, por carteira assinada ou de qualquer forma, você contribuindo para a Previdência, você tem essa garantia de que se você ficar doente, incapaz para o trabalho, a Previdência vai te manter dentro de um auxílio-doença. Se essa incapacidade for total, ela vai te aposentar. E logo também a aposentadoria, na hora que você mais precisa, né? Que é na velhice, que é na hora que você tem a possibilidade maior de doenças, né? De um gasto maior até com medicamentos, você poder receber esse valor. E além disso também para melhorar até a qualidade de vida. E reajustes? Existem reajustes que são feitos no valor da aposentadoria? Isso depende do governo? Depende. Na verdade, é aquela situação do salário mínimo com o salário de referência. Né? Em janeiro, normalmente, se há uma melhora no salário mínimo, baseada, como eu falei, no salário mínimo político, e logo em seguida tem a análise do INSS na questão de qual será o valor do aumento das aposentadorias acima de um salário mínimo. Né? E então isso sempre ocorre em todo ano, no começo do ano. O que ocorre é a diferença, não há variação entre o salário mínimo e o salário de referência. Doutor, em relação à diferença nos valores da aposentadoria, por que de repente existe um idoso que recebe uma aposentadoria maior do que aquele outro que tem, de repente, a mesma idade ou se aposentou no mesmo momento?
Isso tem a ver com a contribuição? O que aconteceu no decorrer do tempo? Exatamente. Como eu falei, o cálculo é feito de julho de 94 até a data da aposentadoria. Então podemos ter duas pessoas na mesma idade, na mesma situação, mas com salários em 94, 95, 96 diferentes. E aí quando você tem uma diferenciação de salário, na hora da média você vai encontrar salários diferentes. Então a questão aí é se fazer essa média diante de um padrão bem razoável, técnico, para se analisar o melhor salário de benefício que você pode ter e quando se aposentar. E o autônomo então tem a possibilidade de fazer a contribuição dele dentro de porcentagens, né? Sim, com certeza. Que ele vai determinar. Perfeitamente. Sendo um trabalhador assalariado, eu posso fazer paralela essa contribuição? Isso vale a pena? Nem sempre. Tem que ser analisado porque o INSS ele avalia o cálculo da atividade principal e da secundária diferentes. Ela não soma esses valores dentro do mesmo padrão. Tá? Então, às vezes há possibilidade e há sim uma vantagem, às vezes não. Dependendo de quanto se paga na principal, quanto se paga, isso aí tem que ser feita uma análise técnica para que se analise se é viável ou se não é viável pagar um carnê mesmo estando com a carteira assinada. Quais são as maiores dúvidas que hoje as pessoas que estão prestes a se aposentar têm, que chegam para você? Realmente os valores, né? A ideia dos aposentados e de quem está se aposentando é o perigo, é o medo de analisar a perda salarial. Essa diferença entre o salário mínimo e o salário de referência. Por quê? Porque há uma tendência de queda. Isso não quer dizer que vá acontecer o ano que vem ou outro ano, mas há uma tendência de queda, ou seja, o salário mínimo aumentar mais do que o salário de referência. Então isso, sem dúvida, é um dos maiores análises na questão de revisão. Eu quero fazer uma revisão do meu benefício porque eu estou perdendo desse ponto. Isso não cabe revisão. Isso não cabe revisão porque é legal, a lei declara essa situação. Então, muita gente vai atrás de uma revisão, às vezes contrata alguém ou mesmo entra sozinho no juizado, mas sem nenhuma possibilidade de ganho. E é isso que tem que ser avaliado e é isso que tem que ser estudado, caso a caso. Por quê? Porque na maioria das vezes essas revisões não são viáveis. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo para voltar no último bloco falando um pouco do papel do advogado nessa questão do direito previdenciário. A gente volta já já, não saia daí. Canal de Notícias, fatos, dia a dia, acontecimentos, informação. O canal que faltava entre você e a notícia de Uberlândia e região. Você confere aqui durante a programação do Canal da Gente. No mês dos namorados na Sática Ótica, o amor está em seu olhar. Aqui você presenteia quem você ama com até 20% de desconto. Sática Ótica, o lugar certo para encantar quem você ama. Sática Ótica, 2 lojas para melhor atendê-lo. Rua Duque de Caxias 146, 3216-9900 e Avenida Raulino Cota Pacheco 242, 3229-0229. Depois do Jeans está de volta, conversando com o advogado, Dr. Flávio Martins Gomes. Doutor, o papel do advogado para que se resolvam os problemas em relação à Previdência, o que é? Como é que funciona para que as pessoas entendam em casa? Bom, o advogado previdenciário, na verdade, ele não pode só resolver o problema, ele tem que prever o problema. Eu acho que aí é o principal papel. Há uma necessidade técnica de se analisar qual a possibilidade real de uma aposentadoria melhor, o que contribuir, como a gente já falou, já especificou aqui, fazer cálculos, fazer análises, fazer esse mapa previdenciário da vida do segurado. Isso é muito importante. Aí sim, se o INSS por algum motivo negou o direito a um benefício e esse benefício ele existe, o papel do advogado é fundamental, né? Na própria Constituição Federal declara a necessidade do advogado com acesso à justiça, né? Então a gente tende a trabalhar essas situações em que o INSS não reconhece e se entende um direito do cidadão segurado. Então a gente busca a Justiça Federal para que isso seja colocado no papel, obrigado a Previdência a instaurar esse benefício que não foi dado e teria todo o direito, tem o direito. E as pessoas te procuram só
próximos ao tempo de se aposentar, ou seria interessante procurar antes até do que isso? A gente, né, brasileiro, a gente tem essa mania de procurar só na hora que a coisa estoura, né? Então, logicamente que a maioria absoluta já quer resolver esse problema e já está dentro de um limite de aposentadoria. Lógico que seria interessantíssimo, muito viável para o próprio segurado, uma busca mais cedo, um tempo para que se faça alguma modificação na contribuição, principalmente o autônomo, aquele que paga num carnê, né, para se analisar qual é a melhor possibilidade, como fazer para poder analisar quanto tempo ele tem, quando ele se aposentará, com qual valor, se ele pagar, ele vai se aposentar. Isso é interessante, esse mapa previdenciário, essa busca de um direito futuro, né, que há muito pouca gente ainda que tem essa visão. Que tem essa visão. O amparo assistencial ao idoso é deficiente ainda, na sua opinião? Nessa questão da previdência? O amparo, o LOAS, né, a Lei Orgânica de Assistência Social, o amparo ao idoso, é um benefício dado às pessoas com mais de 65 anos, tá? Não tem direito a 13º nem pensão por morte. E é dado para aquelas pessoas com idade acima de 65 anos, com incapacidade para os atos da vida civil, que isso aí até tem uma questão de incapacidade por 2 anos, né? Não até para os atos da vida civil, mas por uma incapacidade determinada de no mínimo 2 anos, com 65 anos de idade, e com uma renda per capita, ou seja, a renda familiar insuficiente para se manter. Tá? E é difícil comprovar isso? A pessoa depende do advogado? O INSS entende que a renda per capita é 1/4 de salário mínimo por pessoa. Ou seja, numa casa de 4 pessoas, essas 4 têm que viver com menos de 1 salário mínimo. Então a renda é muito deduzida e isso é muito difícil de você provar que a tua renda é menor que essa. Tá? E para isso, às vezes, o INSS nega o benefício porque essa renda não é assim. Lógico que se a gente avaliar, agora como advogado, se a gente avaliar a renda, a gente tem que avaliar quantos medicamentos a pessoa paga, quais os outros meios de prova que eu tenho para provar a miserabilidade daquela pessoa, a necessidade de um benefício daquela pessoa. Então isso é mais importante. Então hoje nós temos aí N decisões da justiça, em instâncias superiores até, declarando isso, que há outros meios de se analisar a miserabilidade. Tem que se levar em conta o gasto da família, tem que se levar em conta quais os medicamentos que eles compram, que às vezes não são fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Isso é muito importante. A decisão até de que até meio salário mínimo per capita, isso aí seria permitido sem análise da miserabilidade total. Então esse é o papel do advogado, é tentar trabalhar esta situação. Por quê? Porque às vezes o próprio INSS fica focado no que fala na instrução normativa de uma forma muito restrita. E a gente tem que ampliar isso. O sistema ele modifica, né? A vida ela modifica. Então a gente tem que analisar essa situação. Por invalidez, é o mesmo tipo de dificuldade assim para? Por invalidez ele passa por uma perícia médica no INSS. Só que o médico do INSS muitas vezes não entende conforme o médico dele. Então o médico do segurado declara que ele está incapaz por 6 meses ou por tempo indeterminado, e no INSS o médico não, você está totalmente capaz. Tá? Então para onde que a gente vai? A gente vai para a justiça, por um laudo pericial oficial daquele perito que da confiança do juiz, para verificar quem tem razão. É o médico do segurado, é o médico do INSS. E aí sim, tem razão o médico do segurado, dá o direito a ele do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Qual a dica, então, que o senhor daria hoje para quem está nos assistindo? Tanto aquele mais novo que não se aposentou, quanto aquele que já é aposentado e que, de alguma forma, né, pode ter algum tipo de dificuldade ainda nessa área. A legislação previdenciária ela é muito grande, ela é muito extensa e ela muda muito. Então, muitas das vezes, as pessoas têm direitos, e esses direitos elas não conhecem, elas desconhecem do direito. Então a busca por esse direito, a busca por essa análise é muito importante. Tá? Muitas das vezes um cliente chega no meu escritório para falar de aqui tem um caso que cabe isso. Então, poxa, mas eu não sabia.
Então é essa busca pelo direito. Eu acho que o cidadão tem que ter essa busca para analisar o que de melhor ela pode receber, o que de melhor ela pode fazer. Quanto ao mais novo, que busque analisar as informações, estudar ou até ajuda profissional para que seja feita uma análise prévia, que ele consiga analisar previamente o que ele quer no futuro, qual o salário que ele quer ganhar, como fazer para chegar nesse ponto. A previdência privada funciona desse jeito, eu pago X para ganhar tanto a tantos anos. Então, por que não no INSS fazer essa mesma avaliação? Isso é muito importante. Que vai funcionar também beneficiando de alguma forma. Claro, sem dúvida. Ou existe a possibilidade... a partir da hora que você já chegou no ponto de aposentar, você tem o direito de aposentar, você não tem mais o direito de calcular a média, porque a média já existe. Então você vai ter que aceitar aquele valor. Se você calcular, você pode chegar ao valor que você quer de uma forma mais simples, né? Sem ter que esperar e não aposentar ou continuar contribuindo por muito tempo. Para a gente finalizar, a diferença entre a previdência privada e a social, né? Enfim, a do governo. Se eu contribuo para essa previdência, né, do governo, eu posso correr o risco de alguma mudança que ocorra, né, politicamente, não sei, que vá me prejudicar no final? Veja bem, há possibilidade sempre. Tá? Então é um risco. Só que assim, o que a gente tem batido muito em cima e acompanhado é que quando há uma mudança, essa mudança geralmente ela não pode ferir o direito adquirido, ou seja, o direito daqueles que já têm direito de se aposentar. Então há sempre uma conversão, uma tabela de conversão de um direito para outro, como houve na aposentadoria por idade, que em 92 ou 91, não me recordo, era 5 anos a carência. De repente houve uma legislação, 8.203 de 91, né? Que declarou não, agora é 15. Mas, poxa vida, eu não posso chegar nos 15 anos direto. Então, o que se fez? Foi 5 anos num ano, 5,5 no outro, 6 no outro. Então, houve uma transferência de uma para outra. E isso acaba te afetando, mas te afetando de uma forma muito mais tranquila, muito mais simples do que se eu transferir 10 anos a mais para você que tinha 4 anos e 11 meses, por exemplo. Então, há de se ter essa tabela de transferência de uma legislação para outra. Ok. Doutor, obrigada Eu por agradeço. tudo que foi colocado. Fico à disposição, qualquer coisa que precisar, estamos aí. Obrigada. O Depois do Jeans fica por aqui. Curta nossa página no Facebook. Até semana que vem.